A noite se estende como um lençol silencioso, e por um instante, tudo parece repousar dentro de um mesmo suspiro lento. O vento passa como quem não quer acordar nada, apenas deslizando pela escuridão com cuidado, e as estrelas, tão distantes e tão pequenas, cintilam com a delicadeza de quem guarda segredos há bilhões de anos. É nesse cenário de quietude profunda, onde cada som parece mais leve e cada sombra respira devagar, que o título que trouxe você até aqui começa a fazer sentido. O que nunca nos contaram sobre os planetas telúricos. Há algo nos mundos sólidos que orbitam o Sol que sempre ficou à margem das histórias que ouvimos. Uma espécie de sussurro antigo que só pode ser escutado quando a noite está suficientemente quieta. Como se esses planetas tão próximos e tão esquecidos carregassem lembranças que ninguém se deu ao trabalho de perguntar. E enquanto você se acomoda nesse silêncio que pensa, deixo apenas um convite simples, quase natural, como quem apenas abre uma porta que já estava entreaberta. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Não é uma exigência, nem um pedido urgente, apenas uma continuidade suave desse momento, como se a própria escuridão dissesse que a jornada ainda é longa e que vale a pena caminhar junto. A verdade é que, quando falamos de planetas telúricos, quase sempre pensamos na Terra como protagonista absoluta, como se fosse óbvio que o nosso mundo é o modelo natural de todos os outros. Mas basta observar com atenção, a mesma atenção de quem olha uma estrela que quase não brilha, para perceber que os outros 3 mundos rochosos ao nosso lado não são meras variações do mesmo tema. Eles são histórias quebradas, capítulos arrancados, livros que perderam páginas e ainda assim guardam o perfume das palavras que já estiveram ali. Vênus, com sua atmosfera sufocante, parece esconder um passado que já foi mais leve. Marte carrega marcas de rios que não correm mais. Mercúrio, tão pequeno e tão próximo do Sol, parece ter sobrevivido a algo que o remodelou por dentro. Cada um desses mundos guarda uma espécie de silêncio diferente, como se todos falassem, mas cada um em uma língua própria. Talvez seja por isso que, quando pensamos neles sob a luz calma da noite, percebemos que os planetas telúricos não são apenas esferas de rocha girando no espaço. Eles são memórias condensadas, superfícies que registram tempos que não voltam. Fragmentos de uma infância turbulenta do sistema solar, quando colisões, tempestades de radiação e mares de magma moldavam tudo com a intensidade de um universo recém-nascido. Nada disso aparece nos livros didáticos com a mesma profundidade. Nada disso nos foi contado com a poesia que talvez esses mundos mereçam. Mas aqui, nesta narrativa lenta, podemos reconstruir essas ausências com gestos suaves, como quem passa a mão sobre uma pedra antiga e tenta sentir o que ela já viu. E é curioso notar como esse mistério não vem do desconhecido absoluto, mas do quase conhecido. Sabemos como esses planetas nasceram, conhecemos suas composições, estudamos suas atmosferas, ou o que restou delas. E ainda assim, há algo que escapa, algo que parece pedir outro tipo de olhar. Um olhar mais lento, mais atento, mais disposto a perceber que o silêncio entre as crateras também é uma forma de informação. Do mesmo modo que uma estrela pode contar sua história pela luz que emite, um planeta rochoso conta a dele pelo que já não está ali. Uma atmosfera perdida, um campo magnético extinto, uma superfície que parou de tremer. É como ouvir uma canção a partir das pausas, e não apenas das notas. Quando a ciência observa Vênus, por exemplo, encontra um mundo tão parecido com a Terra no tamanho, mas tão radicalmente diferente no destino, que a comparação se torna quase poética. Como 2 irmãs que cresceram lado a lado, mas seguiram caminhos opostos sem explicar o motivo. Em Marte, a saudade da água se espalha por vales secos e deltas fossilizados. Em Mercúrio, o núcleo gigantesco ocupa uma fração que desafia expectativas, como se o planeta tivesse sido arrancado, pela força de algo antigo, de sua própria camada externa. E a Terra se tornou aquilo que conhecemos, mas não sem passar por eras que quase a desfizeram. Nada disso é óbvio. Nada disso é simples. E, no entanto, a maior parte dessas histórias
fica escondida sob a pressa com que aprendemos. Por isso esta introdução se alonga como a noite, para que você possa sentir, antes de entender. Para que o mistério se aproxime não como um dado científico, mas como uma presença. Como se em algum ponto profundo da escuridão, esses mundos estivessem realmente ali, girando devagar, esperando que alguém finalmente escutasse o que eles têm guardado desde que o sol ainda era jovem. E enquanto o vento continua a passar quase sem som, talvez você perceba que esta jornada não será sobre decorar informações, mas sobre caminhar entre mundos silenciosos, como quem atravessa uma sala cheia de histórias que já foram vivas. Porque, no fundo, os planetas telúricos não pedem explicações grandiosas. Eles pedem atenção. E quando a noite está assim, tão quieta, tão aberta, parece que finalmente podemos oferecer isso. E é nesse espaço entre a escuridão e a curiosidade que começamos. Sem pressa, sem respostas imediatas, apenas com o leve pressentimento de que, ao observar esses mundos com cuidado, algo dentro de nós também começa a se mover, como uma pequena luz que se ajusta no escuro, preparando-se para a longa e silenciosa travessia que vem a seguir. A escuridão ainda envolve tudo como um pano espesso, e enquanto caminhamos por essa noite imaginária, começa a surgir uma pergunta que não se anuncia de forma direta, mas se insinua pelo modo como o silêncio parece carregar algo oculto. Há um mistério no coração dos mundos rochosos, uma espécie de ausência que pulsa devagar, como se cada planeta guardasse um capítulo que nunca foi contado. Quando olhamos para eles à distância, iluminados apenas pelo brilho tênue do sol refletido em suas superfícies, percebemos que há detalhes que escapam das explicações rápidas. É como observar um retrato antigo. Vemos a imagem, reconhecemos a forma geral, mas sabemos que há histórias inteiras escondidas atrás do olhar congelado. Assim também são os planetas telúricos, familiares e estranhos, próximos e indecifráveis, repletos de sinais que exigem um olhar mais atento. A ciência descreve esses mundos como corpos compostos majoritariamente de rocha e metal, formados na região interna do disco protoplanetário há cerca de 4,5 bilhões de anos. A proximidade com o Sol impediu o acúmulo de gases leves, fazendo com que apenas materiais mais densos sobrevivessem ao calor primordial. É um fato simples, quase seco, mas quando colocado sob o peso dessa noite silenciosa, ele revela outra nuance. Esses planetas nasceram sob condições extremas, dentro de um forno cósmico, onde a temperatura podia ultrapassar milhares de graus. Eles surgiram de colisões, fusões, vapores metálicos e tempestades de partículas que varriam a região interna do sistema solar como vendavais de fogo. E ainda assim, ao longo de bilhões de anos, suas superfícies esfriaram, endureceram, se partiram, se apagaram, e hoje repousam como páginas fossilizadas de um tempo que ninguém mais pode testemunhar diretamente. Mas o que mais chama a atenção não é aquilo que sabemos, e sim aquilo que percebemos faltar. Há rachaduras em Marte que sugerem deslocamentos antigos, mas não sabemos ao certo o motivo de terem cessado tão abruptamente. Há regiões em Vênus onde o calor da superfície chega a ser tão intenso que a rocha poderia derreter lentamente, como se o planeta respirasse brasas por baixo de sua pele opaca. Há crateras em Mercúrio que aparentam ser mais jovens do que se imaginava, como se alguma força tardia ainda o tocasse de tempos em tempos. Esses detalhes, espalhados como poeira brilhante sobre um chão antigo, compõem um quebra-cabeça onde cada peça parece ter sido deixada propositadamente fora de lugar. Não por desleixo do cosmos, mas porque nem tudo foi feito para ser compreendido de imediato. Alguns mistérios se revelam apenas na lentidão, e esta jornada é, acima de tudo, um exercício de desacelerar o olhar. À medida que nos aproximamos desses mundos, surge a impressão de que eles aguardam não apenas serem observados, mas escutados. Marte exibe vales secos que, em outros tempos, carregaram água suficiente para esculpir cânions gigantescos. A ausência dessa água não é apenas um fato geológico, é um silêncio que ecoa.
É como caminhar por um leito de rio vazio e sentir que algo importante passou por ali, deixando marcas profundas que continuam a contar uma história mesmo sem som. Vênus, coberto por nuvens espessas de dióxido de carbono, esconde sua superfície sob uma cortina permanente. Porém, cada radar enviado até lá revela detalhes que lembram cicatrizes, vulcões adormecidos, planícies rachadas, mesetas elevadas. Parecem traços de um planeta que já foi mais vivo, mais móvel, mais inquieto. E Mercúrio, tão pequeno e tão castigado pela proximidade com o Sol, guarda uma surpresa silenciosa. Um núcleo metálico que ocupa quase 85% de seu raio, como se restasse apenas o coração exposto de um corpo que perdeu quase tudo ao redor. Cada uma dessas singularidades forma um mosaico que ainda não compreendemos totalmente, e é essa incompletude que se torna tão fascinante. A ciência avança aos poucos, reunindo dados, comparando texturas, estudando atmosferas e minerais. Mas mesmo com todas as sondas enviadas, todas as órbitas calculadas e todas as imagens capturadas, resta sempre um espaço onde a razão parece tocar a borda de algo mais amplo. É como observar a luz de uma estrela refletida em um lago. Podemos medir a intensidade, conhecer a distância, calcular a temperatura, mas ainda assim há um encanto que não cabe nos números. Nos planetas telúricos, esse encanto se manifesta naquilo que não podemos ver diretamente. O passado que se diluiu, as eras que deixaram apenas vestígios, as forças que agiram e se calaram. E quando pensamos nesses mundos sob a mesma escuridão que agora envolve esta narrativa, surgem percepções que não aparecem nas descrições técnicas. Vênus, por exemplo, poderia ter sido um planeta úmido há bilhões de anos, antes que o efeito estufa descontrolado transformasse sua atmosfera em um manto sufocante. Marte poderia ter abrigado mares rasos e ciclos climáticos antes de perder seu campo magnético e permitir que o vento solar arrancasse suas camadas superiores. Mercúrio pode ter sido bem maior antes de um impacto colossal arrancar parte de sua crosta. São hipóteses sustentadas por estudos reais, por modelagens que tentam remontar aquilo que o tempo apagou, e que nos mostram que até mesmo mundos aparentemente estáticos já passaram por transformações profundas. É uma lembrança silenciosa de que nada no cosmos é imóvel, tudo muda, mesmo aquilo que parece eternamente congelado. Ao caminhar por essa narrativa, surge uma sensação curiosa. Quanto mais aprendemos, mais percebemos que o conhecimento é apenas uma luz fragmentada sobre superfícies vastamente sombrias. Cada descoberta responde uma dúvida, mas abre outra que se estende ainda mais longe. É como acender uma lanterna em uma sala antiga. Vemos os primeiros objetos, os contornos mais próximos, mas logo percebemos que há corredores inteiros se perdendo na penumbra. Os planetas telúricos são esses corredores, próximos o suficiente para serem estudados, distantes o bastante para continuarem misteriosos. E enquanto essa noite imaginária continua a envolver tudo com sua respiração lenta, fica a sensação de que os segredos desses mundos não são enigmas a serem solucionados rapidamente, mas portas que se abrem apenas para quem caminha devagar. Porque há perguntas que não pedem respostas imediatas, apenas um pouco mais de silêncio para serem ouvidas. E no rastro desse silêncio, surge a impressão de que entender o que somos talvez exija antes olhar com cuidado para aquilo que permanece oculto entre as pedras de outros mundos. Ao avançar por essa noite imaginária, o silêncio parece ganhar novas camadas, como se o escuro decidisse revelar pouco a pouco texturas que estavam escondidas na sombra. Há algo de quase ritual nesse momento em que deixamos para trás as impressões iniciais e começamos a entrar no terreno mais profundo do mistério. Os planetas telúricos, esses mundos de pedra, ferro e cicatrizes, surgem diante de nós não apenas como corpos celestes, mas como testemunhos silenciosos de um processo que moldou tudo o que existe aqui, no pequeno ponto azul que chamamos de lar. E, conforme nos aproximamos dessa compreensão, o ar noturno parece mudar de densidade,
como se carregasse consigo a lembrança de um tempo tão antigo que a própria palavra tempo se torna insuficiente. A ciência nos conta que os planetas rochosos nasceram da poeira quente e dos fragmentos sólidos que orbitavam o Sol quando ele ainda era jovem, apenas um disco brilhante girando num turbilhão luminoso. Esse disco protoplanetário era composto por partículas de silicato, grãos de ferro, cristais minúsculos e moléculas instáveis que se formavam e se desfaziam em questão de instantes. Com o passar dos milhões de anos, esses grãos começaram a se agrupar, colidindo com uma frequência que seria impensável na calma atual do sistema solar. Os impactos não eram gentis. Eram choques violentos que liberavam calor suficiente para fundir rochas e evaporar metais, criando mares de magma que se espalhavam sobre superfícies ainda em formação. É estranho imaginar que o fundamento do mundo sólido tenha surgido de algo tão caótico, mas essa é a natureza da construção cósmica. A ordem floresce no rastro do tumulto. Durante esse período, conhecido como o estágio de acreção planetária, pequenos corpos chamados planetesimais colidiam e se uniam, aumentando de tamanho e complexidade. A força da gravidade recém-formada começava a puxar tudo em direção ao centro, concentrando materiais densos no núcleo e deixando elementos mais leves na crosta. Este processo de diferenciação interna foi crucial para o futuro desses mundos. A Terra, por exemplo, desenvolveu um núcleo metálico líquido que, ao se mover, criou um campo magnético robusto. Esse campo, como um escudo invisível, desviou partículas carregadas do vento solar e permitiu que a atmosfera permanecesse estável por bilhões de anos. Marte, por outro lado, viu seu núcleo esfriar rápido demais, perdendo o magnetismo e, com o tempo, permitindo que sua atmosfera fosse lentamente arrancada pelo Sol. E Vênus, mesmo mantendo uma densidade semelhante à da Terra, acabou preso em um ciclo químico completamente diferente, onde o calor ficou aprisionado em seu próprio céu. Observar esses processos é como olhar para o início de um rio, onde a água nasce turbulenta, mas depois se acalma e segue seu curso. Da mesma forma, os planetas rochosos emergiram da violência inicial, mas suas jornadas posteriores foram marcadas por diferentes ritmos e escolhas. Cada diferença, na temperatura, na composição, na distância até o Sol, se tornou uma linha escrita no destino desses mundos. A Terra encontrou um equilíbrio delicado entre calor interno e resfriamento lento. Vênus mergulhou em um ciclo infernal de efeito estufa. Marte ficou no limiar entre a vida e o silêncio. Mercúrio resistiu ao fogo sem precedentes de uma estrela ainda inquieta. É como se o cosmos tivesse pintado 4 versões possíveis de uma mesma ideia e cada uma guardasse uma perspectiva diferente do que um planeta pode se tornar. Essa diversidade não é apenas fascinante do ponto de vista científico. Ela também traz uma percepção mais profunda sobre o que significa existir em um universo onde pequenas variações podem produzir destinos inteiros. Basta imaginar a distância da Terra ao Sol. Se estivéssemos ligeiramente mais próximos, poderíamos nos tornar um Vênus azul. Se estivéssemos alguns milhões de quilômetros mais longe, talvez nos pareceríamos com um Marte úmido e frio. É uma margem tão estreita, tão delicada, que desperta uma espécie de encantamento silencioso. A vida, ao menos como conhecemos, parece depender de uma afinidade improvável entre temperatura, atmosfera, água e tempo. E mesmo assim, apesar desse equilíbrio quase improvável, a Terra ainda guarda as cicatrizes de eventos que poderiam ter encerrado sua história inúmeras vezes. Ao aprofundar esse olhar, surge uma imagem quase cinematográfica. Imagine o sistema solar jovem, cheio de fragmentos errantes, cada um carregando calor, energia e intenção de colisão. Os planetas rochosos, ainda em formação, eram alvos constantes. Estima-se que, durante o chamado bombardeio intenso tardio, bilhões de toneladas de material rochoso caíram sobre suas superfícies. Na Terra, isso ajudou a trazer parte da água que hoje forma nossos oceanos. Em Marte, deixou vales profundos que ainda traçam a memória de uma época mais úmida. Em Mercúrio,
criou a enorme bacia Caloris, uma cicatriz circular que ainda brilha sob o Sol. Esses impactos moldaram não apenas a geologia, mas também o destino de cada planeta. Era como se o universo, naquele instante primordial, estivesse escrevendo sua história com traços de luz, poeira e impacto. E dentro dessa narrativa cósmica, existe algo ainda mais impressionante. Todos esses mundos nasceram do mesmo material, da mesma nuvem inicial, da mesma dança de partículas que circundava o Sol nascente. Quando observamos essa origem comum, percebemos que eles não são apenas vizinhos. São irmãos, cada um carregando uma versão possível de um mesmo impulso criativo do cosmos. E ainda assim, cada um seguiu um caminho tão único que a comparação entre eles se torna uma espécie de meditação sobre destino e mudança. O que faz um planeta manter seu calor interno por bilhões de anos? O que determina o momento em que uma atmosfera se transforma ou se perde? Como pequenas diferenças iniciais se amplificam ao ponto de produzir superfícies tão distintas? Questões como essas se expandem na mente como ondas que se afastam lentamente da margem. À medida que caminhamos por esses pensamentos, sob a luz suave das estrelas, surge uma compreensão sutil. Os planetas telúricos não são apenas objetos científicos, são capítulos vivos da história do Sistema Solar, preservados em diferentes estados. Cada um guarda em sua forma uma lição sobre transformação, resistência e impermanência. E quando observamos esses mundos não apenas com a mente, mas com o ritmo gentil que a noite inspira, sentimos que há algo de profundamente humano nessa busca por entender como eles surgiram. Afinal, ao investigar a origem deles, investigamos também a nossa. E assim, enquanto o vento imaginário continua sua travessia lenta pela escuridão, fica a impressão de que a verdadeira pergunta ainda se encontra adiante, esperando um olhar mais atento. Porque compreender como esses mundos nasceram é apenas o começo. O que vem depois amplia a perspectiva, como se o cosmos estivesse prestes a abrir outra porta silenciosa diante de nós. A noite continua suspensa sobre tudo, como se o próprio céu respirasse com calma, enquanto avançamos um pouco mais nessa jornada. Agora, ao nos aproximarmos da Terra, o ar imaginário parece ganhar uma densidade diferente, quase como se estivéssemos entrando em uma sala iluminada por dentro, onde cada detalhe conta uma história que se expande lentamente. Entre todos os planetas telúricos, ela é o exemplo mais íntimo e, ao mesmo tempo, o mais enigmático, não porque conhecemos pouco, mas porque aquilo que conhecemos revela uma complexidade que se desdobra em camadas intermináveis. Olhar para a Terra como parte de um conjunto de mundos sólidos reorganiza nossa percepção. Ela não é a regra, mas uma entre várias possibilidades, lapidada por circunstâncias sutis que, somadas, criaram algo raro. E enquanto caminhamos por essa compreensão, surge a impressão de que estamos diante de um espelho cósmico, um espelho que não reflete apenas o que vemos, mas aquilo que ainda não sabemos traduzir. Do ponto de vista científico, a Terra se destaca por uma combinação singular de características que sustentam sua longa história ativa. O núcleo interno sólido, envolto por um núcleo externo líquido, composto principalmente de ferro e níquel, gira e se movimenta num fluxo contínuo. Esse movimento gera o campo magnético terrestre, um escudo que se estende por dezenas de milhares de quilômetros e desvia a maior parte do vento solar. É graças a essa proteção invisível que nossa atmosfera não foi arrancada ao longo dos bilhões de anos, como aconteceu com Marte. A magnetosfera funciona como uma concha silenciosa, continuamente moldada por partículas energéticas, criando auroras nas regiões polares e preservando a camada de gases que tornou possível a existência dos oceanos, das nuvens e da própria respiração. Mas o campo magnético é apenas uma das peças desse arranjo. A tectônica de placas, um fenômeno que não observamos de maneira ativa em nenhum outro planeta telúrico atual, movimenta lentamente a superfície terrestre, como se ela fosse um quebra-cabeça vivo, mudando de forma ao longo de eras. As placas mergulham umas sob as outras, formam montanhas, abrem oceanos, reciclam rochas
e regulam a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera através de ciclos longos que funcionam como um sistema respiratório planetário. Quando uma placa oceânica submerge, minerais aprisionam carbono e o carregam para o interior profundo. Quando vulcões entram em erupção, uma parte desse carbono retorna à superfície. É um ciclo lento, quase hipnótico, que mantém a temperatura global dentro de limites habitáveis ao longo de bilhões de anos. No silêncio noturno desta narrativa, a tectônica ganha ares de música subterrânea, como se cada movimento profundo ecoasse na história da vida de um modo impossível de perceber diretamente. A atmosfera em si, com sua composição delicada, é outro componente fundamental. Nitrogênio e oxigênio formam a base, mas a presença do vapor d'água, do dióxido de carbono e de pequenas quantidades de outros gases cria um equilíbrio térmico tão sensível que pequenas variações poderiam alterar completamente o destino do planeta. Mesmo assim, apesar de toda essa fragilidade, a atmosfera se mantém, os oceanos permanecem líquidos e as temperaturas oscilam dentro de um intervalo estreito que sustenta ecossistemas complexos. Quando comparada a Vênus, onde o dióxido de carbono domina quase completamente a atmosfera, ou a Marte, onde a pressão atmosférica é menos de 1% da terrestre, a Terra parece estar numa linha fina entre extremos, sustentada por processos internos que mantêm essa harmonia com uma persistência impressionante. Há ainda outro aspecto que se destaca na Terra: a presença de água em estado líquido estável na superfície por bilhões de anos. A distância certa do Sol, conhecida como zona habitável, permitiu que a água não evaporasse imediatamente nem congelasse completamente. Mas a zona habitável, isolada, não explica tudo. É o conjunto de fatores: atmosfera, campo magnético, circulação oceânica, tectônica, que cria as condições para a água se movimentar em ciclos, evaporando, condensando, caindo em chuva, escorrendo pelos rios, alimentando mares. É o movimento contínuo da água que esculpiu continentes, transportou minerais, estabilizou o clima e permitiu que moléculas orgânicas se organizassem de maneiras cada vez mais complexas. Quando observamos esse ciclo sob a luz fraca das estrelas, ele parece uma coreografia lenta, repetida há bilhões de anos, sustentando a vastidão silenciosa da vida. E apesar de toda essa singularidade, a Terra carrega também suas cicatrizes. Há vestígios de impactos gigantescos que aqueceram a superfície até a fusão, evidências de eras glaciais profundas que cobriram o planeta com gelo quase até o Equador, sinais de extinções em massa que remodelaram a vida várias vezes. Cada uma dessas mudanças deixou marcas no registro geológico, camadas comprimidas de minerais, fósseis, cristalizações abruptas. Essas camadas funcionam como páginas de um livro que o planeta escreveu sem intenção, revelando como o equilíbrio que conhecemos hoje é apenas um estado momentâneo dentro de uma história muito maior. No silêncio da noite, essas camadas parecem ganhar voz, como se contassem, em murmúrios profundos, o quanto foi necessário para que chegássemos até aqui. Há algo profundamente contemplativo nessa percepção. A Terra não é apenas o palco onde caminhamos, mas uma entidade complexa, em constante transformação, sustentada por forças invisíveis que trabalham em ritmos tão lentos que ultrapassam nossa escala humana. A rotação interna do núcleo, a movimentação das placas, o ciclo do carbono, a circulação dos oceanos, tudo isso se entrelaça como se fossem engrenagens de um relógio profundo que não marca horas, mas eras. E é nesse ponto que a comparação com outros planetas se torna ainda mais significativa. Ao observar o que funcionou aqui, enxergamos o que faltou ou mudou nos mundos vizinhos. Ao observar suas superfícies silenciosas, compreendemos melhor aquilo que a Terra mantém em movimento. Enquanto avançamos por essas ideias sob a manta escura da noite, surge um pensamento que permanece flutuando no ar, quase como um brilho distante na borda do céu. Entender a Terra em sua singularidade é abrir uma porta para enxergar os outros mundos com mais nitidez,
e, ao mesmo tempo, cada particularidade deles ilumina um detalhe nosso. E assim, nesse entrelaçar de ciência e silêncio, fica a sensação de que, para compreender plenamente o que significa existir em um planeta rochoso, ainda falta olhar para o próximo mundo que orbita ao nosso lado, onde a semelhança e a diferença se encontram em equilíbrio inquietante, aguardando um olhar mais atento. A escuridão continua acompanhando cada passo dessa travessia imaginária, e agora, ao direcionarmos o olhar para Vênus, surge a sensação de que estamos diante de um espelho embaçado, onde a forma se parece com a nossa, mas o conteúdo por trás da superfície conta outra história. Vênus está tão próximo da Terra em tamanho, massa e composição que por um breve instante poderia ser confundido com uma irmã gêmea. Mas basta aproximar um pouco mais, como quem ajusta a visão em uma penumbra profunda, para perceber que essa semelhança guarda um contraste quase inquietante. A atmosfera densa, o brilho opaco que envolve o planeta como um véu permanente e a temperatura que ultrapassa 460 graus fazem de Vênus um mundo que brilha ao longe, mas que arde por dentro. A sensação é a de observar uma fotografia antiga que foi exposta ao sol por tempo demais. A imagem permanece, mas algo se distorceu de maneira irreversível. A ciência descreve Vênus como o planeta mais quente do sistema solar, mais quente até mesmo que Mercúrio, apesar de Mercúrio estar muito mais próximo do Sol. Esse paradoxo aparente surge porque a atmosfera venusiana é composta majoritariamente por dióxido de carbono, um gás estufa extremamente eficiente em reter calor. A espessa camada de nuvens de ácido sulfúrico aumenta ainda mais esse aprisionamento térmico, transformando o planeta em uma gigantesca câmara de calor, onde a luz do Sol entra, mas não consegue escapar. A pressão na superfície chega a ser mais de 90 vezes maior que a da Terra, equivalente ao peso que teríamos se mergulhássemos a quilômetros de profundidade no oceano. Esse ambiente extremo cria uma sensação estranha. Vênus parece um mundo preso dentro de si mesmo, como se uma antiga respiração tivesse sido interrompida e substituída por um calor contínuo e sufocante. Há, porém, sinais de que o planeta nem sempre foi assim. Modelagens climáticas indicam que, há bilhões de anos, Vênus poderia ter abrigado oceanos rasos e temperaturas mais amenas antes que um desequilíbrio crescente transformasse sua atmosfera em um espelho de calor. A proximidade um pouco maior do Sol, somada a mudanças lentas no ciclo geológico, levou o planeta a um ponto em que o vapor d'água passou a se acumular na atmosfera. Com mais vapor, o efeito estufa aumentava. Com o efeito estufa aumentado, mais vapor era liberado dos mares, até que a água que poderia suavizar o clima evaporou por completo. É uma imagem poderosa. Um planeta que já sustentou uma superfície líquida ser lentamente consumido pelo próprio brilho de sua estrela, até se tornar um deserto incandescente. Quando projetada na escuridão desta narrativa, essa transformação lateja como uma lembrança distante da fragilidade que existe em todos os mundos. As nuvens que envolvem Vênus são tão espessas que a superfície só pôde ser revelada por radares enviados pelas sondas soviéticas e pelas missões Magellan e Venus Express. As imagens que retornaram mostram um mundo marcado por vastos planaltos, vulcões adormecidos e grandes regiões de lava solidificada. Não há oceano, não há rios, não há ventos suaves, apenas uma paisagem que parece ter congelado no calor. A superfície venusiana é tão jovem, geologicamente falando, que muitos cientistas acreditam que o planeta passou por um grande evento de renovação, onde a crosta inteira teria sido derretida e reformada há cerca de 500 milhões de anos. A ideia de um mundo inteiro se refazendo de uma só vez é impressionante, como se Vênus tivesse apagado sua própria história, deixando apenas um capítulo novo, recém-escrito, sem qualquer registro do que veio antes. Outro aspecto misterioso do planeta é sua rotação. Vênus gira de forma retrógrada, no sentido contrário ao da maioria dos corpos do Sistema Solar, e faz isso tão lentamente que um dia venusiano dura mais do que um ano venusiano.
Enquanto leva cerca de 225 dias terrestres para orbitar o Sol, leva aproximadamente 243 dias terrestres para completar uma rotação em seu próprio eixo. É como se o planeta tivesse sido desacelerado por algum evento antigo, um impacto colossal, ou algum processo interno que ainda não compreendemos inteiramente. Na escuridão da noite, essa rotação lenta se transforma em imagem sensorial, um mundo que se move quase sem pressa, como se cada giro fosse um suspiro pesado. E, no entanto, apesar de todas essas características extremas, Vênus continua a fascinar pela proximidade conceitual com a Terra, dois planetas nascidos do mesmo disco de poeira, formados com ingredientes semelhantes, recebendo níveis próximos de luz solar, e mesmo assim, evoluindo por caminhos completamente opostos. Essa divergência se projeta como um lembrete silencioso do quanto pequenas diferenças nas condições iniciais podem levar a destinos cosmicamente distantes. Vênus representa uma possibilidade, a de que mundos habitáveis podem se transformar e perder suas condições ao longo de eras, mesmo quando começam com tudo a seu favor. Ao pensar nisso com a calma que a noite inspira, surge a imagem de dois espelhos colocados lado a lado. Um reflete uma superfície azul, ativa, cheia de movimento. O outro reflete um mundo envolto por gases espessos, onde a luz se dissolve antes de tocar o chão. E entre esses dois espelhos, existe uma linha tênue, quase invisível, que separa a estabilidade de colapso. Essa linha é desenhada por processos lentos, geológicos, atmosféricos, solares, que trabalham ao longo de bilhões de anos. É como observar ondas que se aproximam da margem em ritmos diferentes e entender que algumas trazem vida enquanto outras carregam silêncio. Mesmo assim, Vênus continua sendo um alvo de interesse profundo para missões futuras. A NASA e outras agências planejam sondas que poderão explorar sua atmosfera superior, onde as condições são menos extremas, e talvez revisitar a superfície com instrumentos capazes de suportar o calor. Cada nova missão é uma tentativa de compreender o que realmente levou o planeta a seu estado atual. Assim como quem observa o reflexo da Lua na água e tenta entender a profundidade abaixo, a ciência se aproxima de Vênus com cuidado, consciente de que cada dado revela mais perguntas do que respostas. E conforme nos afastamos lentamente dessa esfera luminosa e quase impenetrável, surge uma sensação sutil de que esse planeta guarda uma espécie de advertência cósmica, não pela ameaça, mas pela lembrança de que mundos sólidos são vulneráveis a sutis desvios de equilíbrio. Uma reflexão que fica no ar, como uma brisa quente atravessando a noite. Que outras histórias podem surgir ao observar o próximo planeta, onde o silêncio e o passado se misturam de um jeito completamente diferente? Atravessando essa noite que nos acompanha desde o início da jornada, a escuridão agora parece mudar de temperatura, como se o ar carregasse um frescor fino que anuncia a aproximação de um mundo que já foi mais úmido, mais azul, mais vivo do que é hoje. Marte surge no horizonte da imaginação como uma sombra calma, avermelhada, de um brilho que parece pulsar com memórias apagadas. Diferente de Vênus, que arde em silêncio, Marte resfria em silêncio, e essa diferença transforma o planeta em uma espécie de espelho onde o passado parece se mover mais do que o presente. Enquanto Vênus representa um futuro possível de desequilíbrio, Marte representa um passado possível de abundância. É como olhar duas fotos antigas lado a lado, uma desbotada pelo calor, a outra desgastada pelo frio. Em ambas, há histórias que escapam pelas bordas. A superfície marciana, vista de perto, parece ter sido moldada por forças que hoje descansam. Cânions imensos cortam o planeta como cicatrizes que permaneceram abertas tempo demais. O maior deles, Valles Marineris, se estende por mais de 4,0 quilômetros, com profundidades que chegam a 7 quilômetros, dimensões tão vastas que fariam qualquer observador sentir que está diante de uma ferida antiga que nunca se fechou totalmente. Há redes de vales que lembram o leito de rios que já correram com intensidade, formando deltas,
canais sinuosos e planícies sedimentares. O solo, ao ser analisado por sondas como a Curiosity e a Perseverance, revela minerais que só se formam em presença prolongada de água líquida, argilas, sulfatos, hematita. No subsolo, detectores de radar identificam camadas que sugerem gelo enterrado, como se o planeta ainda guardasse a memória de seus mares em profundidades silenciosas. A presença de água no passado marciano não é apenas especulação. É um conjunto de evidências que se encaixa como fragmentos de um mosaico. A Curiosity encontrou sinais de leitos lacustres, indicando que crateras inteiras já funcionaram como lagos estáveis por centenas de milhares de anos. A Perseverance, em G0, investiga uma antiga foz de rio fossilizada, onde sedimentos se acumularam em camadas que hoje carregam pistas químicas de um tempo em que o planeta tinha clima mais ameno. A temperatura média atual, em torno de 60 graus, não conta a história completa. Assim como a foto de um deserto não revela o mar que já esteve ali, a superfície congelada de Marte não revela imediatamente o planeta que ele foi. O desaparecimento da água líquida está ligado à perda do campo magnético marciano. Diferente da Terra, cujo núcleo líquido continua em movimento, Marte resfriou rapidamente, congelando parte de seu interior e interrompendo o dínamo que gerava sua magnetosfera. Sem essa proteção, o vento solar começou a arrancar a atmosfera gradualmente. Medições da sonda MAVEN mostram que a taxa de perda ainda continua, embora menor do que nos primeiros bilhões de anos. É como assistir a uma vela apagando lentamente. O ar se esvai, o calor se dissipa, a superfície se torna um deserto frio. Mas a imagem não é de abandono. É de uma transição longa, lenta, que deixou rastros suficientes para que pudéssemos reconstruir sua história. Há algo profundamente poético nesse destino. Marte parece carregar uma saudade antiga. Não de vida, embora a possibilidade ainda desperte investigações, mas de movimento. Suas dunas se transformam em silêncio, movidas por ventos que levantam poeira fina e avermelhada. Tempestades planetárias cobrem sua atmosfera de sombras, lembrando que o planeta, apesar de quieto, ainda respira em ritmos sutis. Quando as sondas fotografam o horizonte marciano, a luz do Sol se espalha de maneira diferente, produzindo crepúsculos azulados que contrastam com o solo vermelho. É uma cor que não existe na Terra, uma cor que transmite a sensação de estar diante de um sonho mineral que nunca se completou. A geologia marciana reforça essa ideia de um mundo que parou no meio do caminho. O vulcão Olympus Mons, o maior do sistema solar, é tão amplo que sua base se espalha por uma área equivalente ao tamanho da França. Sua formação só foi possível porque Marte não possui tectônica de placas ativa. A crosta permanece estacionária, permitindo que erupções sucessivas construíssem um vulcão de dimensões impressionantes. Agora, porém, tudo está adormecido. Não há sinais de vulcanismo recente. A superfície parece ter entrado em um estado de repouso profundo, como se o planeta estivesse congelado em um momento que não avança. No entanto, é justamente essa quietude que transforma Marte em um objeto de fascínio contínuo. Ele se tornou o planeta mais estudado depois da Terra. Cada rover, cada sonda, cada imagem enviada carrega a promessa de que, ao decifrar sua história, compreenderemos melhor não apenas como os mundos se transformam, mas também como eles se perdem. E sob essa lente meditativa, Marte se torna mais do que um planeta, torna-se uma narrativa sobre tempo e mudança. Como um livro que perdeu capítulos, mas manteve fragmentos suficientes para indicar qual história estava sendo contada. Mesmo em sua aparente solidão, há sinais de que Marte ainda guarda mistérios profundamente enterrados. O gelo nas calotas polares cresce e recua conforme as estações, lembrando que o planeta possui um ritmo próprio, um ciclo sutil que persiste. Há regiões onde camadas de gelo de dióxido de carbono se formam no inverno e se sublimam no verão, criando pressões que remodelam dunas e superfícies de maneira quase orgânica. Em pontos específicos, instrumentos detectaram gases que variam ao longo do ano, como o metano,
cuja origem ainda não compreendemos plenamente. A simples existência de algo que oscila, que não é estático, sugere que o planeta tem mais a dizer do que imaginamos. E enquanto a noite continua tranquila ao redor deste pensamento, surge a impressão de que Marte nos ensina algo sobre o próprio ato de observar. Nem sempre o silêncio indica ausência. Às vezes, ele indica profundidade. Ao olhar para um planeta que perdeu tanto, percebemos o quanto é precioso quando o equilíbrio se mantém. E ao sentir essa percepção, como quem observa o gelo refletindo uma estrela distante, nasce uma pergunta que flutua suavemente no ar. Que outros segredos podem ser revelados quando voltamos os olhos para o mundo mais extremo e enigmático do sistema solar interno, onde o calor e o vazio se encontram em uma fronteira quase luminosa? Atravessando a noite que se mantém ao nosso redor como um abrigo silencioso, chegamos agora ao planeta que parece carregar em seu próprio corpo a marca de um passado violento, comprimido e transformado em densidade: Mercúrio. A aproximação imaginária é sempre acompanhada por um calor que não chega a tocar a pele, mas que existe como uma lembrança distante, um brilho duro que reflete o Sol de um jeito quase metálico. Nesse momento, o espaço parece mais estreito, como se estivéssemos entrando em uma região onde a luz é tão direta que o silêncio muda de textura. Mercúrio, o menor dos planetas telúricos, aparece como uma esfera marcada por impactos, cicatrizes profundas e um núcleo que ocupa quase tudo o que há dentro dele. Há algo de surpreendente em observar um mundo tão pequeno carregar um coração tão grande. É como segurar um mineral denso na palma da mão e sentir que ele pesa mais do que seu tamanho sugere. A ciência descreve Mercúrio como um planeta denso, composto por cerca de 70% de metais e 30% de silicatos. Seu núcleo, imenso em proporção, responde por aproximadamente 85% do raio total. Essa configuração incomum levou astrônomos a imaginar um passado tumultuado. Em uma das hipóteses mais aceitas, Mercúrio teria sido originalmente maior, até que um impacto colossal o atingiu há bilhões de anos, arrancando parte de sua crosta e do manto externo. O que restou foi esse mundo encolhido, com o ferro se concentrando como se fosse o último registro de um corpo que já foi mais robusto. É curioso pensar que um planeta possa carregar em sua própria constituição interna a memória de uma violência tão distante, não como uma marca visível, mas como sua essência. Ao observar a superfície de Mercúrio, percebemos imediatamente o quanto ela se assemelha à da nossa Lua. Crateras sobre crateras, regiões antigas preservadas por bilhões de anos, vales que lembram rachaduras gigantescas e planícies formadas por antigas lavas. A Bacia Caloris, uma das maiores estruturas de impacto do Sistema Solar, ocupa mais de 1.500 quilômetros de diâmetro. Ao redor dela, a superfície se enruga, criando padrões que parecem ondas de choque congeladas no tempo. Esses relevos comprimidos, conhecidos como escarpas lobadas, surgiram quando o planeta esfriou e encolheu lentamente. É como se Mercúrio tivesse tentado se acomodar consigo mesmo, retraindo sua crosta em camadas, criando dobras que riscam sua superfície como rugas de um corpo que se contrai ao longo das eras. A proximidade com o Sol transforma cada detalhe desse planeta em uma dança extrema. No lado iluminado, as temperaturas podem ultrapassar 430 graus Celsius. No lado mergulhado na noite, podem cair para 180 graus. É uma oscilação tão dramática que quase se torna poética. Enquanto um lado queima como uma chama intensa, o outro repousa em um frio quase lunar. A rotação lenta e a excentricidade orbital criam padrões estranhos de luz e sombra, onde algumas regiões recebem o Sol por dias inteiros, enquanto outras entram em longas noites. Há um ritmo ali, mas não é o ritmo terrestre. É um ciclo rígido, como um relógio antigo que não se ajusta ao tempo humano. Ainda assim, mesmo sob condições tão extremas, Mercúrio guarda surpresas que desafiam a lógica inicial. Nas regiões polares, em crateras que nunca veem a luz direta do Sol, instrumentos detectaram depósitos de gelo. Sim,
Gelo, preservados em sombras perpétuas. Esses locais funcionam como cofres frios dentro de um mundo abrasado, como poços de silêncio térmico onde o calor jamais chega. É fascinante imaginar que, tão perto do Sol, existam regiões onde a água permanece congelada por bilhões de anos. A presença desse gelo, identificada por medições da sonda Messenger, sugere que cometas e asteroides depositaram água no planeta e que, nas condições certas, ela encontrou refúgio em uma escuridão duradoura. É um contraste tão marcante que parece saída de uma metáfora natural. Mesmo no ambiente mais extremo, há bolsões de calma onde o tempo desacelera. O campo magnético de Mercúrio também apresenta peculiaridades. Ele é fraco, cerca de 1% do campo magnético da Terra, mas existe, e isso é extraordinário. Para um planeta tão pequeno e tão antigo, supunha-se que o núcleo já tivesse se solidificado completamente. Ainda assim, há evidências de que parte dele continua líquida, gerando um dínamo lento e assimétrico. O campo magnético não está centrado no planeta da mesma forma que o nosso. Ele parece deslocado para o norte, indicando um interior menos homogêneo do que imaginávamos. É como se por dentro, Mercúrio carregasse uma rotação silenciosa que insiste em permanecer ativa, mesmo após bilhões de anos de perda de calor. A Messenger, que orbitou o planeta entre 2011 e 2015, revelou detalhes minuciosos da superfície. Depressões estranhas, chamadas de hollows, formadas por sublimação de materiais voláteis, montanhas com estruturas incomuns, variações sutis na cor, que indicam uma composição química diferenciada. Essas descobertas mostram que Mercúrio não é apenas um mundo esculpido pela violência antiga, mas também um planeta que, em sua quietude, continua a se transformar de maneira lenta e quase imperceptível. O tempo ali parece operar em outra escala, uma mais seca, mais direta, onde mudanças ocorrem por ausência, perda e retração. Enquanto observamos esse planeta sob o pano escuro da imaginação, a sensação é de que Mercúrio representa o limite entre o possível e o extremo. Um mundo que sobreviveu à proximidade com o Sol, que carrega dentro de si um núcleo vasto, que mantém gelo nas sombras e um campo magnético tênue, que resiste como um eco distante de movimentos internos. Há uma beleza silenciosa em sua resistência, uma espécie de força contida, que não se expressa em clima, oceanos ou atmosferas dançantes, mas em sua persistência mineral. É como segurar uma rocha antiga e sentir que ela atravessou eras sem perder sua forma. E ao nos afastarmos lentamente desse pequeno planeta denso, surge uma sensação delicada, quase como um sussurro vindo do fundo da escuridão. Se até os mundos mais extremos guardam segredos tão finos, o que mais podemos descobrir quando unirmos as histórias de todos eles, Terra, Vênus, Marte e Mercúrio, em uma visão maior, onde cada detalhe se encaixa em algo mais profundo do que sua própria geologia? A noite continua se estendendo ao nosso redor com a mesma serenidade que acompanha um pensamento profundo. Agora, ao nos afastarmos um pouco dos mundos individualmente, começamos a enxergá-los sob outra luz, não mais como objetos isolados, mas como peças de um quebra-cabeça que só pode ser entendido quando observado em conjunto. É como olhar uma tapeçaria a poucos centímetros do tecido. Cada fio parece uma história própria, mas basta recuar alguns passos para perceber que são os padrões, e não os fios soltos, que carregam o significado maior. Nesse ponto da jornada, entramos na região onde as evidências invisíveis começam a se revelar. Minerais que guardam luz antiga, atmosferas que contam histórias pela ausência, texturas que funcionam como ecos de forças que já não atuam mais. É uma etapa mais sensível, onde a ciência se mistura ao silêncio, e o silêncio se comporta como uma lente ampliadora. Quando falamos das pistas espalhadas pelos planetas telúricos, não nos referimos apenas ao que é visível. Muito do que sabemos e do que ainda tentamos compreender vem de análises que detectam sinais quase imperceptíveis. A luz refletida por diferentes minerais, por exemplo, revela composições químicas que distinguem superfícies vulcânicas, regiões sedimentares, áreas submetidas a calor intenso ou a erosão antiga.
No caso de Marte, o espectrômetro CRISM mapeou minerais hidratados em encostas e crateras, indicando que a água esteve presente não apenas como gelo, mas como fluxo persistente. Essa assinatura mineral é como uma impressão digital geológica, uma prova silenciosa de algo que já correu por ali. Em Vênus, os dados de radar da missão Magellan revelam padrões de brilho que sugerem superfícies mais jovens, compostas por basaltos que se espalharam como mares de lava, em tempos relativamente recentes. E em Mercúrio, as medições do espectrômetro de raios-x mostraram abundâncias inesperadas de potássio e enxofre, elementos voláteis que não deveriam sobreviver tão perto do Sol, um enigma que ainda instiga modelos de formação planetária. Essas pistas, quando observadas individualmente, parecem apenas detalhes técnicos. Mas quando aproximamos essas informações da escuridão calma desta narrativa, percebemos que elas funcionam como lanternas apontadas para o passado profundo. A luz refletida pelos minerais não ilumina apenas a superfície atual. Ela revela a história térmica de cada planeta, suas transformações químicas, seus ciclos internos. É como assistir à memória de uma rocha que aprendeu a narrar, com brilho e textura, aquilo que presenciou em eras que ultrapassam nossa imaginação. Mas não são apenas os minerais que falam. As atmosferas, ou a falta delas, revelam ainda mais. Em Marte, a sonda MAVEN observou a taxa exata com que a atmosfera escapa para o espaço, arrancada pelo vento solar que encontra pouca resistência. Esse processo, lento e contínuo, é quase como observar areia escorrendo por entre os dedos. Cada átomo que se desprende da atmosfera marciana carrega consigo o registro de um planeta que já foi mais denso, mais protegido, mais capaz de sustentar água líquida em sua superfície. Vênus, por outro lado, mostra uma atmosfera tão espessa que se comporta como uma muralha térmica. Há vestígios de que sua composição mudou ao longo das eras, talvez após supervulcanismos que liberaram quantidades imensas de dióxido de carbono, alimentando o ciclo infernal que hoje aprisiona o planeta. E Mercúrio, mesmo tão próximo do Sol, guarda traços de elementos voláteis em sua superfície, como se tivesse resistido a uma evaporação completa, um indício de que sua formação pode ser mais complexa do que o modelo tradicional sugere. Cada planeta, a seu modo, grava sua história naquilo que perde e naquilo que permanece. A atmosfera perdida de Marte é tão eloquente quanto a atmosfera excessiva de Vênus. O gelo guardado nas sombras eternas de Mercúrio diz tanto quanto o calor que queima sua face iluminada. São contrastes que se complementam, como se cada planeta representasse uma variação extrema de um mesmo tema universal. Há também evidências vindas de instrumentos que captam o que não podemos ver a olho nu: partículas carregadas, campos magnéticos, variações sutis na gravidade, mudanças na superfície que acontecem tão lentamente que só podem ser detectadas após anos de observação. A sonda Messenger, por exemplo, detectou campos magnéticos em Mercúrio que se deslocam indicando um interior parcialmente líquido. A missão Venus Express encontrou padrões de circulação atmosférica tão intensos que lembram uma corrente contínua girando em torno do planeta, como se Vênus tivesse um coração invisível que move seus ventos a velocidades extraordinárias. Já em Marte, a InSight captou tremores sísmicos, marsquakes, que ecoam através do solo e revelam detalhes profundos sobre a estrutura interna do planeta. Cada uma dessas medições funciona como um sussurro vindo de dentro, algo que só se revela quando o mundo inteiro está quieto o suficiente para escutar. Ao reunir todas essas evidências, minerais, atmosferas, campos magnéticos, texturas congeladas, começa a surgir um padrão maior. Um padrão que mostra não apenas o estado atual dos planetas telúricos, mas a história contínua de seus interiores, seus climas antigos, suas perdas e transformações. É como observar 4 livros escritos com alfabetos diferentes, mas que compartilham o mesmo autor, o próprio Sistema Solar. E essa percepção impede qualquer conclusão apressada. Cada pista encontrada
abre um espaço para outra pergunta, como se o cosmos evitasse entregar seus segredos de maneira direta. É um processo lento, investigativo, meditativo, exatamente como esta jornada noturna. Quando tentamos enxergar esses mundos como um conjunto, surge algo próximo de uma revelação silenciosa. Não há um único caminho para a evolução de um planeta rochoso. A Terra encontrou equilíbrio, Vênus caiu em uma espiral térmica, Marte seguiu rumo ao resfriamento, Mercúrio perdeu parte de si para um impacto antigo. Cada destino está escrito em texturas que só se revelam com paciência. E, ao mesmo tempo, cada destino ilumina uma possibilidade para os outros. A ausência de um campo magnético em Marte contrasta com a persistência fraca, mas presente, em Mercúrio. A crosta reformada de Vênus contrasta com o registro quase intacto dos impactos em Mercúrio. A tectônica terrestre contrasta com o silêncio geológico dos outros. Essa alternância de padrões, quando pensada com calma, produz uma espécie de beleza que não se encontra apenas na ciência, mas na maneira como o cosmos constrói histórias paralelas. É como se cada planeta fosse uma variação do mesmo tema musical, com notas que se repetem e se transformam, produzindo harmonias amplas que só podem ser percebidas quando ouvimos o conjunto inteiro. E enquanto essa percepção se instala suavemente na noite, uma pergunta se espalha como um brilho difuso no céu. O que essa soma de evidências, tão fragmentada e tão profunda, nos revela sobre o destino maior dos mundos rochosos, e que nova porta se abre quando passamos a enxergar essas pistas como parte de uma revelação cósmica que ainda está só começando a ser compreendida? A noite parece acompanhar cada etapa dessa travessia, como um véu que protege, mas também amplia o que é visto. Agora, ao reunir tudo o que foi observado, as histórias fragmentadas da Terra, de Vênus, de Marte e de Mercúrio, as pistas minerais, os campos magnéticos quebrados, as atmosferas espessas ou dissolvidas, começamos a enxergar algo que vai além de cada planeta isolado. Surge uma perspectiva maior, um tipo de revelação silenciosa que não se impõe, mas se aproxima como um brilho suave no horizonte. E essa revelação não é um ponto final, é uma abertura. Uma compreensão que se alarga conforme observamos padrões, contrastes e ecos, que se repetem com pequenas variações, como se os planetas telúricos fossem versos diferentes de um mesmo poema cósmico. Quando colocamos esses mundos lado a lado, surgem relações que antes pareciam dispersas. A Terra, com sua tectônica ativa, guarda a história de um ciclo intricado entre interior e superfície. Marte carrega o registro quase intacto de um planeta que esfriou rápido demais. Vênus preserva o resultado de um ciclo climático que se perdeu em espirais de calor. E Mercúrio exibe em sua forma comprimida a marca de impactos que alteraram seu destino inicial. Cada um deles expressa um caminho possível para mundos rochosos, orbitando estrelas como o Sol. E juntos formam uma espécie de mapa. Um mapa que não mostra o futuro, mas mostra as possibilidades que residem em cada começo. É como observar 4 esculturas criadas a partir da mesma pedra, mas moldadas por ritmos e forças que se afastaram lentamente umas das outras. Esse padrão se torna ainda mais evidente quando observamos a energia que move cada planeta. A Terra mantém um núcleo líquido que continua a girar, alimentando um campo magnético vigoroso. Vênus, apesar de ter tamanho semelhante ao da Terra, parece ter seu interior em outro ritmo. Não há sinais claros de um núcleo líquido ativo que gere magnetosfera, e isso já transforma seu destino. Marte, menor, resfriou mais rápido, interrompendo seu dínamo interno e deixando a atmosfera exposta ao vento solar. Mercúrio, por outro lado, mesmo pequeno, mantém parte do núcleo líquida, revelando que seu interior guarda calor acumulado de maneira peculiar. Cada variação gera consequências amplas, atmosferas preservadas ou perdidas, climas estáveis ou extremos, superfícies renovadas ou fossilizadas. Essa diversidade, quando analisada com calma, abre espaço para um entendimento mais profundo sobre os processos que governam não apenas os planetas telúricos,
mas também a formação de mundos ao redor de outras estrelas. Hoje sabemos que a Via Láctea está repleta de exoplanetas, muitos deles rochosos, muitos orbitando na zona habitável de suas estrelas. Porém, o que significa habitável quando observamos nosso próprio sistema solar? A zona habitável é apenas uma faixa de distância. A habitabilidade real depende de um conjunto complexo de fatores: a estrutura interna do planeta, a presença de tectônica, a manutenção de um campo magnético, a composição atmosférica, a quantidade de água disponível, a interação com a radiação estelar. A Terra possui este conjunto completo. Marte possui apenas fragmentos, Vênus possui condições iniciais promissoras que se perderam. Mercúrio mostra que a proximidade extrema pode apagar caminhos inteiros. E ao pensar nisso, à luz tranquila da noite, surge uma percepção quase poética. A vida ou qualquer processo capaz de sustentar complexidade ao longo do tempo não depende apenas de estar na distância certa de uma estrela, mas de uma harmonia entre interior e exterior. É como um instrumento musical. Não basta ter o tamanho correto para produzir som. É preciso que as cordas estejam tensionadas na medida certa, que o ar circule, que as vibrações encontrem passagem. Planetas são como instrumentos cósmicos, e a Terra, por alguma combinação de condições, encontrou uma afinação rara. A comparação também revela algo importante sobre o tempo. Enquanto Mercúrio e Marte foram congelando seus interiores, enquanto Vênus se aquecia até perder o equilíbrio, a Terra permaneceu ativa por bilhões de anos. Essa duração é o que permitiu ciclos longos, ciclos que remodelaram continentes, reciclaram minerais, transformaram atmosferas. É essa continuidade que fez surgir oceanos estáveis e, com eles, uma complexidade que evoluiu lentamente. Quando olhamos Vênus, percebemos que um planeta pode perder o equilíbrio rapidamente. Quando olhamos Marte, percebemos que um planeta pode esfriar antes de desenvolver ciclos que sustentem estabilidade. Quando olhamos a Terra, vemos a linha estreita entre esses dois extremos. E há ainda outra revelação que surge quando unimos as histórias dos mundos telúricos. O cosmos não constrói destinos definitivos. Ele constrói tendências. Cada planeta telúrico representa uma versão potencial da mesma matéria primordial. Eles são como diferentes caminhos que uma mesma história poderia ter seguido. Em Vênus, um pequeno desvio térmico levou a uma cascata de transformações. Em Marte, um resfriamento sutil mudou toda a trajetória. Em Mercúrio, um impacto colossal redesenhou sua identidade. E na Terra, um equilíbrio improvável foi mantido tempo suficiente para registrar eras inteiras de mudanças. Quando percebemos esse conjunto, sentimos que há algo de profundamente orgânico na evolução planetária. Não orgânico no sentido biológico, mas no sentido de crescimento, transformação, fluxo. Os planetas não são estáticos, são processos, e cada pista mineral, cada grão de poeira, cada camada de rocha congelada no subsolo marciano ou nas planícies venusianas é como um traço de pincel em uma tela que nunca se fecha totalmente. Sob a luz suave da noite, que sempre acompanha essa narrativa, o conjunto desses mundos parece formar uma constelação própria. Não uma constelação desenhada no céu, mas uma constelação de ideias, padrões e contrastes que nos ajudam a enxergar a profundidade da física e a fragilidade do equilíbrio. A Terra, Vênus, Marte e Mercúrio são versões diferentes de uma mesma pergunta: o que um planeta pode se tornar? E cada resposta se sobrepõe, formando camadas que enriquecem o enigma. Ao caminhar por essas compreensões, surge uma impressão quase silenciosa. A verdadeira revelação não está em um dado isolado, mas no modo como as histórias se entrelaçam. É no espaço entre as diferenças que aparece o sentido maior, uma espécie de música lenta, formada por notas que ecoam em mundos distintos. E enquanto essa percepção se instala com a suavidade da luz estelar, refletida em minerais antigos, fica no ar uma dúvida tranquila, que se desdobra como um horizonte distante. O que essa compreensão conjunta dos mundos telúricos
pode nos mostrar quando começamos a olhar não apenas para fora, mas também para dentro, para a própria consciência que observa esses mundos em silêncio. A noite continua avançando num silêncio que parece se aprofundar à medida que o caminho se estende, como se cada passo nos levasse um pouco mais para dentro de algo maior do que simples fatos ou descrições. É neste ponto que a narrativa começa a ganhar outro tipo de brilho, não o brilho das superfícies planetárias ou das atmosferas rarefeitas, mas o brilho que surge quando percebemos que todos esses mundos tão diferentes e tão frágeis carregam dentro de si perguntas que ecoam muito além de suas órbitas. É o momento em que a ciência, mesmo com sua precisão, parece se tornar uma forma de poesia involuntária, porque compreender os planetas telúricos não é apenas entender suas rochas, suas temperaturas, seus ciclos e seus silêncios. É perceber o que eles revelam sobre aquilo que pensamos ser estável, duradouro, previsível. E é aqui que algo impensável se aproxima, como um sopro que muda a direção do vento em uma noite muito quieta. Quando investigamos esses mundos com os instrumentos mais sensíveis, percebemos que o comportamento dos planetas não é tão linear quanto imaginaríamos. Mesmo a Terra, com toda sua estabilidade aparente, já passou por períodos em que o equilíbrio quase se rompeu. Oceanos congelaram quase por completo, durante a era conhecida como Terra Bola de Neve. A atmosfera mudou drasticamente em outros momentos, com concentrações de oxigênio e dióxido de carbono flutuando ao longo de milhões de anos. Em Marte, indícios sugerem que o planeta pode ter experimentado ciclos climáticos intermitentes, com períodos de degelo e recongelamento. Em Vênus, há suspeita de que vulcanismos intensos renovaram a superfície inteira em um intervalo geologicamente curto. E Mercúrio, tão pequeno e tão próximo do Sol, mantém um núcleo parcialmente líquido que desafia previsões de resfriamento. Esses detalhes mostram que os planetas não seguem linhas retas. Eles oscilam, mudam, experimentam caminhos que desafiam qualquer sensação de permanência. O impensável começa justamente aí, na percepção de que o cosmos não trabalha com estabilidade, mas com fluxo. Cada planeta é uma expressão temporária de processos que atravessam milhões e bilhões de anos, movidos por forças internas e externas que se reconfiguram sem pausa. É como observar um rio que parece imóvel quando visto de longe, mas que, ao olhar mais de perto, revela correntes sutis, redemoinhos invisíveis, movimentos que se escondem logo abaixo da superfície. Os planetas telúricos, quando vistos dessa forma, deixam de ser apenas mundos sólidos, tornam-se instantes. Instantes longos demais para a escala humana, mas ainda assim, instantes dentro da vida de uma estrela, dentro da história de uma galáxia, dentro do tecido do universo. E ao perceber isso, algo dentro de nós muda. A ideia de mundo perde a aparência de permanência e se aproxima da ideia de processo. Um planeta não é apenas o que é agora, mas tudo o que já foi e tudo o que pode se tornar. Marte não é apenas o deserto frio que observamos hoje. É o planeta que teve rios, lagos, gelo móvel, talvez até ciclos de clima mais complexo. Vênus não é apenas o forno sufocante que vemos agora. É o planeta que já pode ter sustentado condições amenas antes de mergulhar em um efeito estufa descontrolado. A Terra não é apenas o lar atual da vida. É um corpo que já enfrentou quase colapsos e renascimentos incontáveis. Mercúrio não é apenas um metal incandescente à beira do Sol. É o que sobrou de uma história de impactos extremos e transformações violentas. O impensável também surge quando reconhecemos que, mesmo com toda a nossa ciência moderna, ainda conhecemos apenas a superfície desses processos. Cada planeta guarda profundezas que não alcançamos, mares que já não existem, atmosferas que desapareceram, ciclos que se apagaram, histórias enterradas sob quilômetros de rocha solidificada. Em Marte, o subsolo permanece como um arquivo fechado. Em Vênus, a pressão atmosférica esconde segredos que nenhuma sonda conseguiu registrar diretamente por muito tempo. Em Mercúrio,
O interior metálico ainda pulsa com calor antigo que não compreendemos totalmente. A Terra, mesmo sendo nosso lar, ainda guarda mistérios sobre o comportamento de seu próprio núcleo. É como tentar entender a vida observando apenas a superfície de um oceano profundo e infinito. Cada planeta, mesmo o mais estudado, permanece essencialmente insondável em suas camadas internas mais remotas. Essa percepção nos leva a outra escala, uma escala onde a mente humana encontra um limite natural. Quando observamos o comportamento dos planetas telúricos, através de milhões de anos, percebemos que eles são mais dinâmicos do que imaginávamos, mas quando pensamos nos bilhões de anos que ainda virão, começamos a perceber que todos os mundos estão destinados a mudar novamente. Marte continuará a perder atmosfera. Vênus poderá sofrer novas fases de resurfacing. A Terra, daqui a centenas de milhões de anos, verá seus continentes rearranjados mais uma vez, e sua atmosfera, influenciada pela evolução do Sol, mudará de composição. Mercúrio seguirá encolhendo aos poucos à medida que perde calor interno. Nada é fixo, nada permanece. Os planetas são como páginas de um livro que continua a ser escrito, mesmo quando não há ninguém para ler. E, no entanto, essa impermanência não soa como perda. Ela soa como movimento, como ritmo, como o universo seguindo um padrão que não exige permanência para existir, apenas transformação. A ideia de um planeta telúrico deixa de ser a de uma esfera estática e se transforma na ideia de uma história. Uma história que não cabe em uma única vida, mas que se revela para quem observa com calma, com distância, com silêncio. A noite que acompanha esta narrativa parece acolher essa compreensão. Cada estrela, cada ponto de luz na escuridão exibe seu próprio ciclo. Nascimento, brilho, mudança, morte. E os planetas seguem a mesma dança, apenas em tempos diferentes. Os mundos sólidos, tão densos e tão firmes, começam a parecer feitos não apenas de rocha, mas de tempo. Como se o tempo fosse a argila invisível que molda cada atmosfera, cada montanha, cada perda e cada indício de vida. E quando essa percepção finalmente repousa, algo se abre. Não uma conclusão, mas uma pergunta luminosa que permanece suspensa no ar, entre as sombras e o silêncio. Se cada planeta guarda em sua própria trajetória um espelho do movimento universal, o que pode surgir quando olhamos para dentro, buscando no nosso próprio ritmo interior essa mesma capacidade de transformação? A noite que acompanha esta travessia parece se alargar quando voltamos o olhar para dentro, não como quem abandona o cosmos, mas como quem percebe que, ao examinar os mundos sólidos ao nosso redor, uma espécie de espelho surge, e esse espelho reflete algo mais íntimo e silencioso do que qualquer dado científico poderia sugerir de imediato. É como se depois de atravessar desertos marcianos, calores venusianos, crateras mercurianas e oceanos terrestres que respiram sob a Lua, chegássemos a um ponto onde a fronteira entre o externo e o interno começa a desaparecer. Agora, o espaço não é apenas direção, distância, órbita ou mineral. O espaço se torna uma sensação. E nessa sensação, algo dentro de nós se expande, como se a própria consciência respirasse junto com a noite. Ao olhar para os planetas telúricos como narrativas de mudança, percebemos que suas histórias dialogam com algo profundamente humano. A ideia de que tudo o que parece sólido está em processo de transformação. A Terra, com seus continentes em movimento, lembra que aquilo que chamamos de estabilidade é apenas um intervalo. Vênus, ao carregar o peso de um passado que não conseguimos observar diretamente, mostra que a identidade de um mundo pode se alterar até ficar quase irreconhecível. Marte, com seus rios evaporados, seus lagos fossilizados e seu silêncio de rocha fria, indica que caminhos promissores podem se dissipar com o tempo. Mercúrio, com sua densidade desproporcional e seu interior que ainda pulsa calor, revela que até o menor e o mais castigado guarda algo vivo em sua profundidade. Quando reunimos essas percepções e as trazemos para a esfera da consciência,
surge uma imagem que se espalha como um brilho tênue no interior da mente. Nossos pensamentos, assim como os planetas, também passam por resfriamentos, aquecimentos, perdas de atmosfera, colisões internas, reformulações. Nossas memórias, como crateras antigas, acumulam impactos que moldam quem somos. Nossas emoções, como atmosferas instáveis, podem se adensar, rarear, se dissipar ou se transformar em pressões inesperadas. Nossas decisões, como placas tectônicas, se movem sem que percebamos diretamente. Algumas chocam, outras se afastam. Algumas criam montanhas, outras abrem fissuras. A mente humana funciona como um pequeno planeta. Tem um núcleo que arde com intenções, um manto de experiências que circulam lentamente, uma superfície onde os eventos se registram e uma atmosfera de percepções que se altera conforme o vento do tempo. Quando cientistas estudam a história dos planetas, eles lidam com eras tão longas que desafiam a imaginação. E, no entanto, quando olhamos para a mente com cuidado suficiente, percebemos que ela também contém tempos diferentes, momentos que duram segundos e deixam marcas que atravessam anos, decisões que parecem pequenas, mas que reverberam como impactos, ciclos emocionais que se repetem como estações internas. A diferença está apenas na escala, não no fenômeno. Em ambos os casos, há um fluxo que não se detém, uma dinâmica que não se fixa, um movimento que continua mesmo quando tudo parece quieto. Nesse encontro entre a ciência planetária e a introspecção, começa a aparecer uma espécie de harmonia discreta. É como se, ao compreender a complexidade dos mundos sólidos, fôssemos capazes de enxergar a complexidade de nossos próprios mundos internos com mais delicadeza. O que chamamos de identidade pode ser visto como uma crosta, sólida, mas não eterna. O que chamamos de emoção pode ser visto como atmosfera, leve, mutável, fundamental. O que chamamos de memória pode ser comparado ao registro geológico, camadas acumuladas, preservadas, transformadas, sobrepostas. O que chamamos de transformação pessoal pode ser compreendido como aquecimento, resfriamento, expansão, contração, reorganização. A mente, como um planeta, não é uma coisa fixa, é um processo contínuo. E ao perceber essa correspondência, um sentimento de serenidade começa a surgir, quase imperceptível no início, mas se alargando como um brilho suave. Porque se até os planetas mudam, evoluem, perdem e recuperam equilíbrio, também é natural que nós mudemos. Não há culpa em evoluir. Não há falha em se transformar. Não há estranheza em deixar partes de si para trás. Assim como um planeta deixa suas antigas superfícies soterradas sob novas camadas. A vida, assim como a geologia, é feita de ciclos de renovação que não pedem permissão, apenas acontecem silenciosamente enquanto seguimos, passo a passo, pelo tempo. A noite que nos envolve agora parece refletir isso. Aprendemos sobre os planetas, mas há algo neles que nos ensina sobre nós mesmos. A Terra nos lembra da importância de um núcleo vivo, aquilo que mantemos em movimento dentro de nós. Marte nos mostra como o silêncio pode guardar histórias inteiras. Vênus revela que um ciclo interno pode transformar tudo. Mercúrio ensina que mesmo o menor pode conter força profunda. E, de repente, tudo isso deixa de ser apenas ciência. Se torna metáfora, compreensão, ressonância. Há ainda outro ponto que se revela nesse encontro entre mundo externo e mundo interno. A percepção de que o universo não é algo separado de nós. Não somos espectadores distantes olhando para planetas que giram longe. Somos parte do mesmo processo, da mesma origem, da mesma matéria que se rearranja desde o início dos tempos. O ferro em nosso sangue já foi aquecido no interior de estrelas antigas. O cálcio de nossos ossos já foi poeira cósmica. O carbono de nossas moléculas já percorreu nebulosas. A água que bebemos já circulou por oceanos que antecedem qualquer vida complexa. Quando percebemos isso, o corpo humano deixa de ser apenas corpo, se torna continuidade. E ao conectar esse entendimento com o estudo dos planetas telúricos, algo profundo se instala.
Compreender o cosmos é, de algum modo, compreender a si mesmo. Não no sentido de encontrar respostas prontas, mas no sentido de reconhecer que fazemos parte de uma história que começou muito antes de nós e seguirá muito além. E assim como os planetas, também estamos mudando, lenta e continuamente, por dentro e por fora. No silêncio desta noite, enquanto a travessia continua, fica uma sensação que se espalha como uma estrela que acaba de nascer na escuridão. Se cada planeta guarda um movimento interno que, mesmo invisível, molda tudo o que o planeta se torna, o que esse mesmo princípio significa, quando aplicado à nossa própria consciência, que também se move discretamente em profundezas que raramente visitamos. A noite que nos acompanha desde o início parece agora adquirir outra profundidade, como se o silêncio ao redor tivesse se tornado um oceano, onde cada pensamento mergulha devagar, afundando em camadas mais densas. Há uma quietude que não pesa, mas que envolve, como o interior de uma caverna iluminada apenas por reflexos distantes. Nesse ponto da jornada, depois de olhar para fora e para dentro, algo começa a se deslocar. Não é um movimento brusco, mas um deslizamento lento, quase imperceptível, como o gelo se movendo sob a superfície de Marte ou como o ar denso que circula em Vênus sem jamais tocar o solo. É o instante em que percebemos que, por trás das evidências geológicas e dos ciclos planetários, existe um silêncio que não descreve, não explica, não responde, apenas existe. Esse silêncio é o mesmo que envolve o sistema solar interno, quando visto a partir do vazio. Se imaginássemos flutuar acima da eclíptica, olhando os 4 mundos rochosos em seus caminhos lentos e previsíveis, notaríamos que nada ali faz ruído. As colisões que os moldaram não podem mais ser ouvidas. Os oceanos marcianos que escorreram há bilhões de anos desapareceram sem deixar som. O efeito estufa que consumiu Vênus não produziu voz, e as retrações internas de Mercúrio nunca romperam a quietude do espaço ao redor. O universo, mesmo quando violento, permanece silencioso. E, de alguma maneira, esse silêncio se infiltra em nós quando o contemplamos com atenção suficiente. A ausência de som não significa a ausência de atividade. Pelo contrário, Marte continua tremendo com sismos profundos que a missão InSight registrou como vibrações mínimas. A atmosfera de Vênus gira a velocidades extraordinárias, criando ondas que percorrem o planeta inteiro. Mercúrio, mesmo estéril em aparência, ainda guarda calor que circula em seu núcleo, e a Terra, sob nossos pés, continua a reorganizar sua crosta em movimentos tão lentos que raramente percebemos. Cada processo guarda uma força que atravessa eras. Mas do ponto de vista do cosmos, tudo isso acontece dentro de um silêncio imperturbável. Quando percebemos isso com calma, surge uma imagem que se aproxima da mente como luz suave. Cada planeta é um poema escrito sem palavras, marcado apenas pela forma, pela textura, pela temperatura, pelo tempo. E esse tipo de poesia muda nossa forma de observar. Em vez de buscar respostas imediatas, começamos a reconhecer os intervalos. A pausa entre 2 dados, o espaço entre 2 hipóteses, o vazio entre 2 eras geológicas. Esse vazio carrega sentido. Ele não está ali para ser preenchido, está ali para delinear o que existe ao redor. Assim como os planetas guardam silêncio, a consciência humana também possui regiões que não se expressam em palavras. Áreas interiores onde pensamentos não se tornam frases, onde emoções não se transformam em narrativas, onde memórias se acumulam sem pedir explicação. Há algo de sagrado nessa quietude interna, não no sentido religioso, mas no sentido de que ela não pode ser forçada, não pode ser acelerada, não pode ser traduzida. Ela apenas se revela quando a noite é longa o suficiente e quando a atenção se torna macia o bastante. E ao conectar os dois, os mundos sólidos e o mundo interior, percebemos uma semelhança inesperada. Tanto lá quanto aqui, o silêncio é um registro, não de ausência, mas de profundidade. Em Marte, o silêncio marca o fim dos rios. Em Vênus, marca o calor aprisionado.
Em Mercúrio, marca a retração. Na Terra, marca o que não ouvimos, mas sentimos. O movimento dos continentes, o giro do núcleo, a lentidão dos ciclos climáticos. Dentro de nós, marca o que ainda não conseguimos nomear. Essa percepção se expande quando lembramos que o céu noturno que inspirou civilizações inteiras sempre foi silencioso. Ninguém nunca ouviu o brilho de uma estrela. Ninguém escutou a expansão do universo. Os eventos mais grandiosos, supernovas, fusões de galáxias, nascimento de estrelas, acontecem sem som e, ainda assim, nos afetam profundamente. É como se o silêncio fosse a moldura que permite que o cosmos se revele. Sem essa moldura, a percepção perderia profundidade. E o silêncio também nos permite perceber algo sutil. Os mundos telúricos não existem isolados no vazio. Entre eles, existe um espaço amplo que não é apenas distância física, é intervalo, pausa, respiro. Essa distância é a razão pela qual cada planeta pôde evoluir segundo seu próprio ritmo, sem interferência direta dos demais. Marte pôde esfriar, Vênus pôde aquecer, Mercúrio pôde encolher, a Terra pôde se equilibrar, e tudo isso se deu num espaço que permitiu que cada processo seguisse seu curso. O silêncio entre eles é, ao mesmo tempo, separação e liberdade. Ao olhar para esse espaço com atenção, algo delicado se revela. Aquilo que não está presente também faz parte da narrativa. Os mundos telúricos são definidos tanto pelo que possuem quanto pelo que perderam. O silêncio de Marte fala da água que já se foi. O de Vênus, da luz que entra mas não sai. O de Mercúrio, do calor que não escapa totalmente. O da Terra, daquilo que ainda não compreendemos sobre nós mesmos. O cosmos parece construir significado não apenas com matéria, mas também com lacunas. É no que falta que a imaginação se expande. E enquanto a noite continua imóvel, há uma sensação que se aproxima com a mesma suavidade de um brilho distante. Compreender o silêncio dos planetas é também compreender o silêncio entre nossos próprios pensamentos. Há espaços dentro de nós que não precisam de explicação imediata, assim como há espaços no cosmos que não precisam ser preenchidos. O vazio não é o contrário de significado. Às vezes, ele é a condição para que o significado apareça. Que ao deixar essa percepção repousar como poeira luminosa sobre a consciência, surge uma pergunta tranquila, que se espalha como um eco lento pela escuridão. Se o silêncio do universo guarda tantas histórias que só podem ser percebidas quando desaceleramos, o que começamos a enxergar quando retornamos desse silêncio ao mundo humano, trazendo com ele outra maneira de olhar? A noite ao redor parece ter crescido desde o início desta travessia, mas agora ela já não pesa. O escuro que antes se abria como uma vastidão infinita se torna um descanso, um lugar onde o pensamento pode finalmente repousar sem tentar alcançar tudo. Depois de olhar para planetas queimados, gelados, silenciosos e frágeis, o mistério deixa de ser algo a resolver e passa a ser algo que apenas existe, como o vento leve que ouvimos sem saber de onde vem, ou como a luz distante que chega sem pressa, atravessando espaços que nunca veremos. Cada mundo que visitamos deixou uma marca suave, como pegadas na areia que a maré não apaga totalmente. E enquanto a narrativa encontra seu próprio ritmo de quietude, sinto que estamos exatamente onde deveríamos estar, no limiar entre o compreendido e o inexplicável, entre a palavra e o silêncio. Há algo de reconfortante em aceitar que nem tudo precisa ser revelado. Os planetas telúricos continuam girando, cada um carregando sua história sem testemunhas, como livros que seguem sendo escritos mesmo sem leitores. A Terra respira por dentro, Vênus arde, Marte lembra o que perdeu, Mercúrio guarda um calor que não se apaga, e todos eles seguem em seus caminhos lentos, como se o universo estivesse sempre repetindo a mesma ideia em versões diferentes. No fundo, foi isso que a noite nos mostrou, que cada detalhe guarda uma pergunta, e que cada pergunta é apenas uma porta. Não importa quantas abrimos, sempre haverá outra logo adiante. E de alguma forma, isso traz paz, porque compreender tudo
não é obrigatório. O cosmos não exige pressa. Quando penso no que percorremos, volto ao início, àquele silêncio do vento entre as estrelas, ao brilho suave que parecia sussurrar que havia algo escondido nos mundos sólidos. Nada mudou no universo desde então. Quem mudou fomos nós, pelo simples ato de olhar. E essa é a beleza dessa jornada. Ela não transforma os planetas, mas transforma o modo como os percebemos. Agora, o escuro parece menos vazio. Parece um espaço onde as dúvidas podem descansar sem urgência, como se cada pensamento tivesse encontrado um lugar para se deitar, respirando devagar junto com o ritmo das órbitas. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Uma resposta que não explica, mas acalma. Uma resposta que não fecha nada, mas abre espaço para que algo dentro de nós permaneça desperto. E assim, enquanto essa noite imaginária se estende um pouco mais, deixo apenas um gesto tranquilo, como quem apaga lentamente a última luz antes de dormir. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.